gente, hoje eu vou mostrar a vocês uma peça que é uma radiola que estava completamente infestada por cupim. O tipo de peça que até pouca gente gosta de restaurar esse tipo de peça infestada por cupim, porque é um processo demorado. Enquanto a gente não tiver certeza que a rainha dentro do móvel foi eliminada, a gente não para de imunizar. Eu utilizo um processo o choque que o cupim tem é com a falta de oxigênio sobre a estufa que a gente injeta, digamos, gás carbônico na estufa, tá? Mas isso, como não impede o retorno do cupim, tá? E a gente então injeta venenos propriamente ditos, seja penetrol ou pentox, para encharcar a madeira completamente dentro, para ter certeza. Isso 2, 3, 4 vezes, enquanto não tiver certeza que o cupim foi eliminado, eu não paro. É um processo lento, a peça fica aqui muitas vezes mais de ano, tá? Porque a gente faz a restauração visando a preservação do estilo original do móvel, da radiola principalmente. Qualquer móvel que a gente trabalha, que eu não substituo peça, eu restauro todas as peças delas, só substituo quando há a estrita necessidade de restauração daquela peça que não dá mais para ser aproveitada. Então, se a pessoa pega um serviço desse assim, porque eu sou meio atrevido e gosto, quanto mais difícil for a peça, melhor eu acho na restauração. Então, eu não vejo dificuldade. Muitas vezes eu perco aqui semanas, meses, na restauração de uma radiola dessa. Agora, eu só posso trabalhar na peça quando, como o veneno ele é altamente tóxico, o primeiro impacto que o cupim tem, aquele que eu disse agora há pouco, é através de eliminação do oxigênio dentro da estufa, que a gente coloca todas as peças que passam por aqui. Aí depois que entra a aplicação do veneno em si, sabe? Que o outro mata, mas não impede o retorno. Já esse outro veneno, segundo a especificação do próprio fabricante, demora mais de 10 anos para haver uma futura infestação novamente. Tá? Até hoje não houve reincidência de infestação das peças que a gente trabalha aqui. É difícil, eu muitas vezes peço a compreensão do próprio cliente para ter paciência nesse tipo de coisa. A peça com cupim não é brincadeira, porque o cupim, o processo do cupim, a hierarquia do cupim é o mesmo de uma abelha. Tem a rainha, tem os soldados, tem os operários, e assim como o cupim fica trabalhando noite e dia, ele destrói a parte interna da madeira e só vai aparecer, o cliente vai ver quando começa a sair um pozinho. Um pozinho que cai lá, um pó granulado. O cupim é granulado, já o caruncho é um tipo talco. Então, a hora que ele vê, a peça já está completamente infestada por dentro. E quando a gente traz a peça aqui, a gente desmonta a peça por completo. A gente tira o laminado, seja de caviúna, jacarandá, pau-marfim, e recoloca aquele próprio laminado de volta também. Porque está difícil, a gente não acha mais, é muito difícil achar um pau-marfim. Jacarandá nem se fala, pau-marfim também está muito difícil. E está ficando outros materiais também difíceis de laminados que já não existem mais. Então, vou mostrar a vocês aqui o que acontece com uma radiola, uma peça contaminada por cupim. Ele destrói por completo a parte interna, né? Aqui a gente passando o dedo,
a gente vê pelo som que emite a unha, tá vendo aqui? Ali é sinal que o cupim está lá dentro, olha lá, já destruiu lá dentro. Ó. Então aqui, vocês vão ver aqui, esse laminado foi retirado aqui. Hora que tira o laminado original da peça, veja o que é notado embaixo. Gustavo, dá zoom aí para você, para o nosso cliente ver. Porque, gente, até aproveitando aqui o ensejo, esse vídeo está sendo muito importante porque muitos clientes não entendem realmente o processo. Né? O processo da restauração de uma peça do cupim, principalmente a radiola que está infestada toda ela, olha o jeito que está, as cavidades, né? Porque o cupim ele vai criando galerias. Olha as galerias aqui, ó. Tá vendo? Ele vai criando as galerias e vai destruindo tudo ela. Então a gente precisa fazer todo esse trabalho primeiro com a base. Que não é fácil, tira-se o laminado, né? Toda dela, o laminado foi todo removido. Né? Então para fazer isso aqui, meu povo, não é fácil. E muitas pessoas, eu acredito, eu vou ser um pouco ousado a dizer, que quem pega peça com cupim, né? E mantém no seu original é só a gente. Então tem outra empresa que faz. Outra empresa vai pegar e vai fazer uma caixa nova. Fala assim, não, vou fazer uma caixa nova, que é muito mais fácil. Consequentemente você vai perder todas as características da peça, vai perder a originalidade da peça. Aqui não. Meu pai não vai fazer uma caixa nova, vai restaurar ela por completo. Por isso que há a diferença entre conserto e restauração. Né? Então um projeto, isso aqui, gente, demorado. Que é muito melhor o cliente esperar isso aqui ficar pronto, para ele ter a vida toda de novo a peça funcionando, né, do que deixar na sua casa e deteriorar, né, com o passar do tempo. Muitas vezes, até sendo bem sincero com vocês, é um projeto que não vale a pena financeiramente para a nossa empresa. Ah, Gustavo, por que não vale? Gente, se a gente cobrar aí 10, 15, 20, 30 mil para trabalhar numa peça que leva anos, você diluir o 30 mil durante os anos que a gente trabalha, não vale a pena para nós. Mas só que meu pai gosta de trabalhar nesse estilo de peça. Então, né, igual ele falou, ele gosta de se sentir desafiado. Então a gente pega, né, mas só que realmente tem peças que saem mais rápido, que o cupim não destruiu tanto, né, pai? Tem outras que o cupim destruiu completamente. Que é igual essa radiola aqui, que leva muito tempo, né, pai? Aqui, ó, esse laminado que foi retirado daqui, vai ser colocado de volta novamente, tá vendo? Todo espedaçado, mas vai ser colocado de volta e vai ficar o original aí. Porque eu não acho mais uns laminados, que mesmo sendo a mesma madeira, igual esse aqui da década de 60. Então vou mostrar a vocês isso aqui para você ver. Chega aqui, traz a luz, Gustavo. Aqui, olha aqui dentro. Ó, aqui quando eu falo que passa a mão, tá vendo? Aqui, ó, aqui o cupim lá dentro já destruiu tudo. Isso aqui já foi passado a alguém, já passou o verniz. E aqui todo laminado, tá vendo aqui, ó? Todo laminado soltando devido à infestação do cupim. Esse aqui é um laminado de pau marfim. Também toda ela aqui, ó, o cupim já destruiu a parte interna. Eu tenho que tirar o laminado para recompor lá dentro, a madeira lá dentro, tá? O que o cupim destruiu. Então aqui tudo vai ser recolado, tá? E depois envernizado. Aqui vocês veem, isso aqui é uma parte dessa radiola. Aqui é onde o cupim faz aqueles furinhos para respirar e tampa o furo novamente. Mas lá dentro está todo destruído. Aqui, conforme vocês podem ver, ó, tá vendo aqui? Eu retiro o laminado por inteiro, restauro a madeira lá dentro, tá? E depois recoloco novamente, ó, você vê aqui, ó, onde os furos que o cupim faz, ele aflora de espaço em espaço, né? Aqui está outra peça que faz parte também, tudo de pau marfim, se você ver os furos do cupim, ó, os furos do cupim, e a gente reaproveita
todas as peças que o móvel exige. Aqui, ó, aqui também, está vendo? O cliente não vê isso aqui sim, mas a gente que trabalha com esse tipo de restauração, para eu pegar, aí a pessoa, está vendo o pó caindo ainda, mas isso aqui não é o cupim vivo mais não. Isso aqui é só o que ele defeca, digamos assim, aos furos. Está vendo? Então, se eu pegar, seria mais fácil até fazer uma caixa nova, mas eu não trabalho dessa forma. Eu prefiro resgatar o original de tudo que eu trabalho. Eu resgato e preservo o estilo de época de tudo que eu trabalho. Seria mais fácil fazer um novo, mas como ninguém se atreve a pegar esse tipo de restauração, como eu gosto de desafio, eu pego. Só que muitos clientes não entendem a demora que existe na restauração de uma peça dessa. É até importante falar, gente, que até entrando no vídeo aqui, né, que o seguinte, quando a gente pega uma peça dessa, o cliente ele quer o prazo, e ele está certo, né? Ele precisa de um prazo. Por exemplo, a gente passou um prazo de 6 meses para essa cliente, só que a gente não conseguiu entregar em 6 meses por conta do que está aqui embaixo. O que acontece? Quando a gente pega uma peça na casa do cliente, a gente não desmonta ela lá, a gente desmonta ela aqui. E quando a gente desmonta ela aqui, a gente vê onde é que o cupim está. Pode ser que a gente dá até um preço errado para o cliente, só que a gente não vai reajustar, né, pai? Não, o preço não. dado é dado, independente do se a gente errou na precificação, o problema é nosso, né? Então o que acontece? A gente abre ela desmonta ela por inteiro e a gente vê que não era só naquelas partes que a gente pensou, em outras partes também, porque o cupim ele tapeia muito. Nós que somos profissionais, né? Então, por exemplo, aí a gente realmente, hoje em dia, né, a gente, como eu falei para vocês, fui bem sincero com vocês, que não vale a pena para nossa empresa pegar um serviço como esse. Porque é um serviço demorado, a gente não consegue cobrar o valor correto porque o cliente não vai pagar. E a gente pega mais por um prazer, né? Principalmente do meu pai, que só ele que faz esse tipo de serviço, né? Não tem funcionário nenhum que faz esse serviço, somente o Wagner, e ele gosta, né? E hoje em dia, para a gente pegar um serviço como esse, a gente não está dando nem prazo mais, né? Se o cliente quiser deixar a peça aqui para a gente fazer tranquilo, sem prazo, esse é o combinado, né? Porque, como a gente fala, é melhor a gente demorar alguns anos para entregar um serviço como esse do que ele ficar lá deteriorando e ele não vai ter um profissional que faça, né? Então é importante, né, pai, a gente falar sobre isso e a gente está fazendo esse vídeo para vocês entenderem a magnitude de um projeto como esse. É um trabalho que requer uma mão de obra extremamente qualificada, uma mão de obra que você não encontra no mercado e, consequentemente, você começa a fazer esse projeto, você cansa, gente. Aí a gente deixa um pouquinho, vai fazer outra coisa, depois volta. Isso é normal. A gente não fica full time nela porque acaba a gente ficando doido, né, pai? Fica pensando, tal. Então, é dessa forma que a gente trabalha, tá? Então, a gente quer ser muito específico e muito sincero para os clientes entenderem, né? Que muitos clientes não entendem, né? Principalmente quando é dessa forma. Quando é cupim, hoje em dia, a gente já está tratando de outra forma, que é dessa forma sem prazo, né, pai? A gente deixa aqui e vai, não é isso? Aqui, que uma vez a peça é infestada, a gente chega muitas vezes na casa do cliente, começou a cair o pó, seja numa radiola, um móvel qualquer que existe na casa dele, ele acha que onde está caindo o pó é somente ali que o cupim atacou. Mas é um ledo engano. É porque se a peça já está caindo um pozinho num canto, ela está toda infestada. Porque o cupim ele não dá sintoma que está lá dentro, a rainha está lá dentro. Então, se a peça, a gente pega e já fala para o cliente, olha, essa peça está infestada, tem que ser imunizada primeiro, e a gente, como não está especificando mais tempo para a restauração de uma radiola, principalmente igual a essa assim, a gente pega, combinado um preço X,
tá? Mas quando como o Gustavo acabou de falar, quando a gente chega aqui, vê que aquilo ali é 3, 4 vezes mais danificado do que aquilo que a gente pensa na casa do cliente. Que a gente não tira raio-x lá da peça na hora. É impossível, né, pai? É impossível tirar. Agora, porém, quando uma peça estiver na casa do cliente, seja você aí, seja um outro amigo qualquer, quando a peça está infestada dentro de uma casa, o risco de infestação de outras peças é enorme dentro da casa dele. Principalmente se tiver muita madeira, tá? Porque essa aleluia, esse inseto que fica rodando as lâmpadas, tá? Principalmente no início das chuvas, tá? Que o cupim, você vê que infesta as casas da gente tudinho. Aquele inseto que fica rodando a lâmpada é o cupim. Se você observar aí, você vai ver muita asinha no chão, asa de cupim, porque ele dá umas voltas e cai. Ali ele já solta a asa, já perde a asa e ali ele começa a copular. Nos cantos das paredes, passem a observar isso. Esse inseto que fica rodando as lâmpadas que existem em suas casas, em nossas casas, qualquer casa, existem formigas que não perdem a asa, tá? E existe o cupim que ele perde a asa. Aquilo que você vê quando vai limpar a casa todo dia, aí, o que for, vocês vão ver essa asinha pelos cantos. O cupim ele entra debaixo do pé do móvel e ali começa a trabalhar, a roer a peça. Você só vai observar quando ele estiver soltando pó. Tá? Então, a pessoa, no caso aqui, a gente está pegando aqui, tem outras radiolas aqui também. No mesmo estado, né? No mesmo estado. Acho que a gente tem umas 4 ou 5 radiolas no mesmo estado. No mesmo estado aqui, que a gente restaura tanto a parte estrutural de madeira, como a parte eletrônica também. Aqui a radiola sai daqui funcionando. E lembrando que não é a gente que faz a parte eletrônica, a gente tem um parceiro. Parceiro. Tá? Um parceiro nosso, que até aqui na nossa região, que faz o trabalho. E queremos aproveitar até o ensejo, que uma radiola está aqui também um pouco mais de 6 meses, que ela está já no final, né? Toda a estrutura de madeira já foi totalmente restaurada, ficou assim um espetáculo, tá certo? E vamos contar a história dela, já está pronto, só está esperando a parte eletrônica finalizar lá, porque também é outra parte, gente, vamos lá. A parte eletrônica, ela é totalmente diferente da caixa, né? Então, até o Carlos, né, que é o nosso parceiro, falou, é a mesma coisa, Gustavo, seu Wagner, vai trazer aqui para mim? Não me cobre prazo. Ele falou, lembra, pai? Ele falou, não me cobre prazo. É uma peça valvulada, que tem que garimpar a peça. Tem que correr atrás, talvez não ache naquele primeiro momento. Daqui 2 meses consegue achar alguma pessoa que tem lá, colocou a venda, conseguiu garimpar, vai trazer, traz de São Paulo, traz do Rio Grande do Sul. Pode ser que aquela válvula esteja queimada, pode ser que aquela pecinha, né, aquela agulha que você está tentando achar específico para aquela radiola, não é. Enfim, gente, é muito trabalhoso. Então, você tem que ter ciência aqui. Radiola, quando trata-se de cupim, né, você precisa de tempo. E a parte eletrônica também. Essa aqui, graças a Deus, ela não teve cupim, né? Vamos mostrar lá, Gustavo? Mostrar aqui, para a gente mostrar. Essa é uma radiola Philips. Anos 60. Anos 60, tá? Alguém andou trabalhando nela e danificou ela por completo. Aí está aí até no Instagram nosso aí. Ele chapou um laminado, até foi de pau marfim, totalmente enrugado, e ele destruiu toda a parte eletrônica dela, tá? A parte eletrônica, os alto-falantes, tá? E aqui agora essa já foi restaurada, voltou para o original, tá? Totalmente, agora falta montar. Aqui vocês podem ver, essa é uma postinha daqui, ó, dessa peça aqui, onde funciona o rádio, né? O alto-falante, o toca-disco fica aqui. Ó, totalmente restaurado e mantivemos o original
que é a caviúna aqui. Tá? É uma madeira que não existe mais também. Essa sapata vai ser torneada, vou fazer aqui. Aqui tem esse tipo, aqui embaixo tem uma sapatazinha que é o pé dela, tá? Que vai ser refeito novamente. Tem que ir para o torno e feito essa sapata. Essa não tinha cupim. Essa aqui já está um bom tempo com a gente também, tá? Que estava aguardando encontrar o equipamento dela, que é as válvulas e alguns componentes que foram danificados por alguém que andou fazendo essa mutilação dessa radiola. Eu acredito que o cliente vai ficar surpreso ao ver a radiola novamente, que ele ficou extremamente chateado, que a pessoa falou que sabia fazer a restauração e ele fez mutilar a radiola do cliente. Então nós chegamos lá sem prazo. Até foi dado prazo, se a gente estava dando prazo. Esse foi dado o prazo na época, né? Esse aqui foi dado o prazo, tá? Esse aqui foi dado prazo porque não tinha cupim. Não tinha cupim. Então mas está atrasado por conta do cupim. Não do cupim, mas da parte eletrônica. Carros lá. Então a parte eletrônica está com carros, já está pronto já, só falta colocar as telas. E a gente vai mandar, a gente só vai colocar a porta e falar, não, pode trazer, né? Porque ele desmontou lá, né? E ele vai montar novamente. Então a gente vai só colocar, poder falar assim, não, pode trazer ela que está pronta aqui, que a gente vai montar e entregar para o cliente. Aí a gente só monta as partes que estão faltando, entregamos ela montadinha lá para ele monta e depois a gente vai fazer um vídeo para vocês mostrando o resultado final dessa radiola. Mas esse vídeo foi mais educativo mesmo, né? Para vocês entenderem, né, pai? Como é que funciona o processo de prazo, quando trata-se de cupim. Não só a radiola, tá, gente? Então, existem vários estágios do cupim. O cupim já está infestado totalmente na peça, como essa radiola, ou tem cupim que só infestou em parte dela. Quando é em parte, é muito mais rápido, consequentemente, né? Então, quando é toda ela, é uma complicação danada, né? Então, existem todos os processos. Meu pai já falou, é a caça rainha. A gente vai, descupiniza ela aqui, faz todo o processo de descupinização. Deixamos a peça em quarentena, para saber se a gente teve êxito, né? Então, como é que a gente sabe se nós tivemos êxito ou não nesse processo de descupinização? Quando o pozinho lá, a gente deixa ela em quarentena num espaçozinho lá durante alguns dias, e o pozinho não cai no chão. Esse é o nosso parâmetro. Se o pozinho caiu no chão novamente, o que acontece? É porque está ativo. A gente não conseguiu matar a rainha. Então voltamos para o mesmo processo. Vamos lá, para fazer a descupinização, deixa na câmara, tira o oxigênio, até a gente ter o êxito. E a gente, por exemplo, o Gustavo até está sentindo um cheiro aí, tá não, Gustavo? Sentindo um cheiro forte aí dela? Sentindo um cheiro forte dela aí, que não tem como a gente trabalhar, porque é altamente tóxico. A gente precisa esperar exalar esse cheiro, tirar esse cheiro para a gente começar a trabalhar. Então são vários processos, né? Tem vezes aqui, né, pai? Que a gente demorou, a gente fez o processo de descupinização umas 5, 6 vezes. Para até a gente ter êxito e conseguirmos matar a rainha. E ter certeza que não há mais o risco. Mais o risco, né? Porque o cupim ali, cara. Aí a gente volta pro caso do cliente. Com o cupim, é muito melhor o cliente esperar, a gente conseguir ter êxito nesse processo e ficar com a peça dele muitos e muitos anos. Porque é o seguinte, a gente sempre fala, restauração é uma por geração. Então, se o cliente trouxe essa radiola aí, a gente vai entregar essa radiola extremamente perfeita para esse cliente, acabou. Só o filho dele vai mexer nela. E olhe lá. Acabou. Teve processo, acabou. Né? Vai ter isso, um processo de manutenção mais da parte eletrônica, mais da parte estrutural, acabou. Então, é melhor ele esperar um ano e pouquinho, para a gente entregar ela em perfeito estado, do que ficar realmente... A gente entrega ela rápido, não fizemos o processo corretamente, a peça ainda continua com o cupim, vai dar mais dor de cabeça, enfim, né, pai? No caso dessa radiola infestada que acabamos de mostrar, a cliente mandou alguém fazer o tratamento de descupinização. Sabe aquela bombinha que a pessoa tem na costal, que a pessoa borrifa o veneno aqui em cima? Eles fazem isso, por aí fala que está imunizado. Não tem como imunizar dessa forma. Tem que trabalhar na madeira, a parte interna da madeira. Senão,
O cliente vai gastar dinheiro, vai gastar de novo quando vai chamar um profissional. E como poucas pessoas trabalham nesse tipo de peça assim, principalmente se estiver infestado, ele vai sugerir que não, taca fogo. Poxa, mas eu não penso dessa forma. Eu penso que o valor sentimental de uma peça, não existe nada que paga. Não existe. Tá? Se fosse uma peça que encontrava no mercado, que encontrasse assim, lá, tudo bem, mas tem que considerar o valor sentimental que já pertenceu à mãe, avô, bisavô, uma peça dessa. Então, se ele tem a cultura de preservação, além do valor sentimental, isso pouca gente tem a cultura de preservação de um acervo familiar também. Isso aí a gente vê várias situações assim, que a pessoa, quando falece alguém da família, eles querem desfazer de tudo, querem um móvel novo, moderno, né? Mas preservar o que lembra um passado, isso aí pouca gente tem esse princípio. Agora, isso aí para mim é a conservação histórico, sabe? E a gente tem um dever, né, pai? Nós como uma empresa já está há 45 anos aí, podemos dizer, no mercado já, nós não podemos fazer qualquer coisa. Não. A gente não pode simplesmente fazer uma caixa nova para o cliente. Isso sai fora de todos os nossos princípios e valores, né, pai? Que a gente tem aqui dentro da empresa. Putz, se a gente restaura, a gente tem que restaurar, a gente não está fazendo nada novo, né? E qual que é o processo? Claro, Gustavo, vocês não fazem nenhuma substituição, fazemos quando há extrema necessidade. Quando o cupim instruiu aquela peça, aquele montante, né, pai? Completamente. Aquele montante impossível a gente fazer a restauração. Quando é impossível a gente restaurar, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a substituição daquele montante, né? Montante que eu falo é esse aqui, gente. Ó. Por exemplo, esse montante aqui, a gente não consegue mais, que é essa lateral, podemos dizer. A gente não consegue mais recuperar ela por conta do cupim, a gente vai fazer a substituição somente dessa lateral, não da caixa toda. Então, aqui, ó. Isso aqui, mas essa aqui vai conseguir recuperar, né, pai? Essa lateral vai ser toda restaurada. Quando tem que substituir o montante, eu retiro os laminados, quando se tratar de compensado, eu retiro os laminados, refaço aquele montante e recoloco o laminado original na peça. Isso leva tempo, é trabalhoso. O pessoal fala, para que você vai mexer com isso? Por que não faz uma caixa nova? Eu falei, não faço. Eu não fabrico móvel. Eu gosto da restauração em si. Não, a restauração não é um conceito qualquer. E outra, se eu pego uma restauração dessa, se demora um ano, que nem já foi dito agora há pouco, eu não reajusto o preço. Eu prefiro ficar no prejuízo, mas o serviço não é porque estou tendo prejuízo que eu vou fazer uma guaribada, um serviço meia boca. Eu não faço. Fica aqui o tempo que for necessário, independente do preço que a gente tenha cobrado do cliente, mas ele terá a peça conforme combinado e resgatando o original da peça. Tá bem, gente? Eu agradeço a vocês imensamente a compreensão, tá? E que isso aí para mim é extremamente importante, que vocês compreendam o que a gente está falando sobre o cupim. Tá bem? Gente, eu acho que podemos dizer, vocês estão fazendo esse vídeo para quê? Para mostrar, né? Para mostrar para vocês, porque você que é cliente, ou você que é um apreciador do mobiliário antigo, que está botando alguma pessoa para restaurar o teu móvel, né? Ou que seja a gente, ou que seja outro profissional, você precisa entender o processo. Primeiro que é um processo artesanal, primeiro que é um processo manual, primeiro que não é todos os funcionários daquela empresa que vai conseguir executar um serviço específico. No nosso caso aqui, esse aqui é só o Wagner que faz. Não tem outra pessoa aqui dentro que faz, né? Então, precisa entender esse processo, né? Então, a gente quis deixar mais claro para os nossos clientes, para os nossos apreciadores e tudo mais, para mostrar
como é que funciona, para vocês entenderem o processo de como é uma restauração infestada de cupim, né? Então, mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Esse eu acho que foi o vídeo mais longo que nós fizemos. Acho que tem quase 30 minutos de vídeo aí. Espero que você, se você assistiu até o final, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Então, manda esse vídeo para outras pessoas, né? Para disseminar a cultura de preservação do mobiliário antigo. Para que realmente o mobiliário antigo seja um artigo dentro da residência de luxo, né? Que hoje em dia já é considerado. Então isso aqui é uma peça, depois de restaurada, tem que ficar na sala, não pode ficar em outro local. Tem que ficar num lugar de destaque. E isso que vai ser feito. Então a cultura de preservação do mobiliário antigo ela tem que ser aí cada vez mais expandida, né? Para o Brasil e para o mundo, né? Que é um trabalho muito bonito e sem falar que é um trabalho 100% sustentável. A gente, para restaurar isso aqui, não está matando nem cortando nenhuma árvore, né? Então a gente está fazendo isso apenas no artesanal mesmo, restaurando o que já tem, né? O que já foi feito anteriormente. Mais um vídeo para o canal. Obrigado, espero que tenha gostado, não é, pai? Muito obrigado pela compreensão. Espero que vocês gostem, que a gente está explicando sobre o cupim. Qualquer dúvida que tiver sobre o cupim, a gente está aqui sempre para solucionar. Para solucionar, tá? Esclarecer, orientar, tá bem? Muito Beleza? obrigado. Valeu, gente.